Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você neste dia. Você sabia que a paz, quando entra na vida de um homem e de uma mulher, nada neste mundo pode o abalar, porque a paz é o Espírito Santo dentro da pessoa. Em 1066, nascia um homem chamado Saul. E Saul era um homem que sobressaía sobre os servos da casa de Israel, o seu povo, os benjamitas. E o povo pediu um homem, e Deus, ouvindo o povo, escolhera, assim através do povo, Saul. Hoje eu quero trazer esta palavra para você que se encontra afastado da palavra de Deus, para você que, assim como Saul, foi no começo de sua carreira cristã, um excelente homem de fé, de conduta, de força, de energia. Assim a palavra de Deus diz em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem fazer, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. E ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e declaro o que há de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que todos os que dantes o conheciam viram que eis que os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também entre os profetas. Aqui, Saul, o homem comum, virou um homem poderoso em Israel. A palavra de Deus diz que Saul profetizou no meio dos profetas. Sinais e maravilhas aconteceu no meio de Saul. Assim hoje pode ser a sua vida. Talvez você se encontre hoje desta forma, um homem, uma mulher que andou tanto com Deus, que buscou tanto a presença de Deus, mas hoje se encontra, assim como aquele homem, à beira do caminho. A palavra de Deus diz que Bartimeu estava à beira do caminho, esperando a sua oportunidade de realmente ter de novo um encontro, ou ter um encontro com Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele homem estava ali à beira do caminho e ele conhecia as profecias de Deus. Ele conhecia tudo o que vinha da casa de Israel, mas ele se encontrava daquela forma. Lá em Hebreus no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Pessoas que muitas das vezes já foram iluminados, já tiveram uma vida tão tremenda, assim como Saul na presença de Deus,
voltaram ao lamaçal do pecado. Hoje, se alguma coisa na sua vida te aborreceu para que você se afastasse do evangelho, às vezes pode ter sido um ente querido que você amava tanto, que morreu, e hoje você não aceita, e você largou Deus não acreditando mais em Deus porque isto aconteceu. De repente, porque você perdeu um bem material tão grande e você andava na presença de Deus, e hoje você está chateado porque você perdeu aquilo e você culpou a Deus por isso. Quero te dizer neste dia, não devemos ser assim, meus irmãos. Não devemos deixar que coisas deste mundo da matéria nos tire o brilho do Espírito Santo, porque quem está nesta vida, infelizmente, também é fácil perder. Quantos homens de Deus, muitos deles perderam tantas coisas, mas eles mesmo assim, no sofrimento, continuaram buscando a santa e maravilhosa presença de Deus. Se você se encontra hoje afastado de Deus, afastado da cruz, saiba que Deus, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar. Você que já foi uma pessoa que dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus, já profetizou, já mostrou sinais para as pessoas, já deu palavra de bênção, já levantou pessoas caídas. Hoje é o seu momento de se levantar. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele falou que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu. Hoje, Jesus Cristo está te resgatando. Basta somente, assim como aquele homem, aquele centurião falou, basta apenas uma palavra sua e meu servo será curado. Hoje é o contrário. Se você disser apenas isso, Senhor, basta apenas uma palavra e eu vou me fortalecer. Basta apenas uma palavra sua, meu amigo, e Deus vai fazer você se restaurar. A palavra de Deus diz que ali o profeta Elias, ele estava diante do altar e ele viu que o altar estava quebrado, estava em ruína, e naquele momento ali o profeta restaurou o altar e ele disse para o povo: não pode cochear com dois pensamentos. Se Deus é Baal, servir, mas se Deus é Deus, então servir a Deus. E naquele momento ali, aquele altar foi restaurado. Assim mesmo somos nós. Deus quer restaurar o nosso altar. Deus quer restaurar a sua vida neste dia. Deus quer restaurar tudo, um casamento, quer restaurar suas finanças, quer restaurar o seu bem material, tudo Deus quer restaurar, mas depende apenas de uma palavra. Não fique, meu irmão e minha irmã, afastado de Deus, chateado com as coisas da vida, porque fulano não fala mais com você, porque ciclano não fala mais contigo. Deus, Ele quer restaurar a sua vida, restaurar a sua comunhão. A palavra de Deus diz que Saul, ele andou tanto na presença de Deus, profetizou, ele era de Benjamim, mas ele disse que o povo dele era um povo pequeno, mas ele foi escolhido. Meu irmão, você, se era uma pessoa pequena aos olhos do humano e Deus escolheu você, você tem que dar glórias a Deus, porque você faz parte da maior multidão do mundo, que é a multidão dos salvos, dos remidos, daquele que foi escolhido pelo Senhor. Então você deve ser uma pessoa abençoada, saber que você está na vida não sozinho, mas com uma multidão de salvos, uma multidão de remidos, uma multidão daqueles que estão na presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus, ainda no capítulo 10, no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não nos retiramos para a perdição, mas nós somos aquele que estamos para a conservação da alma. Você deve conservar a tua alma, você deve conservar o Espírito Santo de Deus. Você imagina o que aquele profeta, o profeta Elias passou naquele momento ali, 450 profetas
do de Baal, em outra presença, fora da presença do Senhor, mas o homem de Deus estava na presença dele, e assim, naquele momento, ele obteve a vitória, porque ele ficou agarrado à cruz de Cristo, ele não arredou o pé, ele continuou na presença de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Versículo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Deus vai enxugar do teu rosto todo o sofrimento que você tem passado, as lutas às vezes financeiras, às vezes as lutas por perder um ente querido, tudo que você tem passado por fofoca, por defamação, Deus quer te restaurar, Deus quer te fortalecer. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Deus, ele quer continuar sendo seu Deus. Basta apenas uma palavra. Ajoelhe-se, coloque agora diante da presença de Deus, se você pudesse ajoelhar, se você não puder sentado mesmo ou deitado, aonde você ouvir esta palavra, às vezes num leito de hospital, não importa, Deus quer restaurar. A carne para nada aproveita, essa vida aqui, ela é passageira, é um piscar de olhos, nós estaremos no outro mundo, ou estaremos na vida com Deus. Isso aqui tudo é passageiro, mas basta apenas uma palavra sua e você vai voltar a brilhar o poder de Deus, o poder do Altíssimo. E que assim seja na sua vida. O maior homem desta terra morreu numa sexta-feira junto da cruz. Eu vou repetir. O maior homem desta terra morreu numa sexta-feira junto da cruz. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não fique afastado da cruz. Volte-se ao primeiro amor. Você já se alegrou tanto com as pessoas, já se alegrou tanto no evangelho. Assim como eu falei lá no começo, Saul era um homem que teve sinais e maravilhas, andou no meio dos profetas, não era para qualquer um. E ele depois se encontrou afastado e perdeu a sua vida. Mas hoje Deus, ele quer colocar você de novo no caminho. Ande pelo caminho de Deus e ele te tomará pela mão e te conduzirá até o final. Você não nasceu, meu irmão e minha irmã, para estar afastado de Deus. Você nasceu para estar na presença do Altíssimo. Deus, ele quer restaurar a sua fé. Deus, ele quer restaurar os caminhos na sua vida e que assim seja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique afastado da cruz, porque ela é o poder para a salvação. No Salmo 31, versículo 24, diz assim: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quem está em Jesus Cristo jamais fica frustrado. Meu irmão, esta vida aqui, ela é passageira, ela vai passar. Jovem, você que também conheceu o gosto da presença de Deus, hoje é o dia de você voltar para a presença de Deus. Se você se encontra afastado de Deus, hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Afastados da cruz, jamais. Que você possa estar junto da cruz, como o maior homem desta terra se colocou no madeiro. Assim nós também queremos estar junto dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Olha, você sabia que a palavra Deus te abençoe é algo magnífico, fortíssimo. Então eu estou te abençoando, um simples homem como eu, mas eu estou te abençoando. Que Deus te abençoe
e não fique afastado da cruz. Fique com Deus e tudo de bom.